O anime começa com uma empregada tentando retocar a maquiagem de uma jovem que está chorando. Em seguida, vemos uma reunião de homens ricos que compareceram a um leilão de meninas. O apresentador mostra o item número 6, uma menina loira de 13 anos com um preço inicial de 3 milhões. A menina chora ao ver todos aqueles homens fazendo lances de grandes quantias de dinheiro para ficar com ela. Depois, observamos a dona do local, chamada Colide, reclamando que todos aqueles homens são uns pães duros. Em seguida, a cena muda para a jovem do início que continua chorando e implorando para que a deixem ir ver a mãe dela. Outra garota, de cabelo prateado, que está muito ansiosa pela sua vez, ao ouvi-la, diz que se ela quer ir embora, deveria se arrumar. Finalmente, chega a vez da garota de cabelo prateado, que descobrimos ser o produto em destaque do dia. Ela é uma garota de Alban, de 14 anos, e possui um excelente estado de saúde. Por isso, seu valor inicial é nada menos que 10 milhões. Os homens no local ficaram impressionados com a beleza dela e, por isso, começaram a oferecer muito dinheiro rapidamente. Enquanto a garota observa os lances por ela, ela apenas pensa que os alvos dela de hoje têm uma aura de vilões. Em seguida, ela recita algumas palavras com as quais usa magia para se libertar e se armar. A garota começa a atirar em todos os presentes, causando grande alvoroço. Também descobrimos que a empregada encarregada de maquiar a garota faz parte da equipe dela. E então, elas começam a matar os servos da Marquesa Colide. Ambas as garotas causam estragos nas instalações, conseguindo libertar as garotas sequestradas e irritando Colide. Contudo, enquanto achavam que tudo corria bem, elas percebem que guardas usuários de magia foram enviados para combatê-las. Por isso, a garota de cabelo prateado, chamada Keida, pede à sua companheira, Tarte, que ganhe tempo para ela conjurar. Tarte consegue afastar os guardas da sua companheira, para que, no final, Dia possa lançar um poderoso feitiço que destrói parte do edifício. Devido a essa explosão, os companheiros dela, Ma e Lu, confirmam que Colide era culpada. Ma conta a Lu que, após investigar Colide, descobriu grandes receitas de dinheiro que ela não conseguia justificar. Além disso, agentes de Colide atacavam aldeias disfarçados de bandidos para sequestrar jovens que depois, obviamente, seriam leiloadas. Enquanto as garotas continuam avançando pelo edifício, Lu confessa estar feliz por ter infiltrado as companheiras dele para que conseguissem provas em um lugar que é apenas para sócios, já que eles haviam atacado um país vizinho, colocando em perigo as relações internacionais. Em seguida, Luke tem Colide na mira e decide eliminá-la, seguindo os princípios da Casa Tatad. Na cena seguinte, outro grupo de assassinos vizinhos se encarrega de eliminar uns mafiosos. O ancião, após acabar com os 6 homens da organização, diz que quer ir embora, mas a companheira dele não concorda, já que ainda há pessoas importantes que poderiam eliminar. Por isso, o ancião diz a ela que não são heróis e que, além disso, se a organização quisesse o resto morto, eles já teriam ordenado. Depois, ao tentar escapar, o ancião percebe que foram detectados por um drone não tripulado e, por isso, ele ordena sua companheira que se prepare, já que a guarda fronteiriça virá. Em seguida, vemos como do veículo dos assassinos saem disparos contra a guarda fronteiriça, e isso causou uma troca de tiros que terminou com a caminhonete em que os assassinos viajavam destruída. Contudo, depois descobrimos que tudo foi um plano de distração proposto pelo ancião, para que pudessem evadir a câmera do drone. Finalmente, ambos os assassinos conseguem fugir da guarda fronteiriça, e agora o ancião propõe que esperem até o amanhecer enquanto tentam descansar. A garota pergunta ao ancião por que ele se tornou assassino, e ele responde que cresceu desde criança na organização e lá lhe ensinaram técnicas de assassinato, por isso não conhece outra forma de vida e acredita que a organização é tudo para ele.
Por isso, ele se orgulha de ser a melhor ferramenta dela. Mas a mulher, ao ouvi-lo, se enfurece e pergunta se ele não tem emoções humanas. E por isso, ele responde que as emoções não são necessárias em um assassino, já que poderiam nublar o julgamento. Mas depois, ele pede que este seja o último trabalho dela, já que começará outra tarefa da organização no Japão. Ele conta que lá se encarregará de treinar novos assassinos e depois revela que essa missão era para testar as habilidades dela. Isso faz com que ela se enfureça e questione tudo que o ancião disse, já que não se considera uma novata. Por isso, o ancião rouba a pistola dela para ameaçá-la, demonstrando que ela ainda não deixou de ser uma novata. O ancião, depois de aconselhar a garota, pede que ela descanse agora. Mas ela pega a arma dele e o ameaça com um tiro para provar que ele está totalmente enganado. No entanto, o ancião, muito tranquilo, mostra que sem que ela percebesse, ele tirou todas as balas da arma. No dia seguinte, os assassinos chegam a uma base da organização, onde são informados de que têm todos os papéis necessários para fugir. E agora, o ancião dá um passaporte falso para a garota, que agora se chamará Mila Martinez, e ele usará o nome de Alan Smith. Mais tarde, durante a viagem para o Japão, enquanto Alan pensa em relaxar ao terminar a missão, o avião sofre um defeito, o que faz com que Alan, vendo as notícias, descubra que a organização tenta se livrar dele e de sua companheira. No entanto, Alan se dirige à cabine do capitão de voo e, ao chegar, encontra um grande desastre. Sem ter o que fazer, Alan acaba aceitando a morte dele, já que viu um avião de caça tentando atacar o voo dele. Na cena seguinte, Alan está cercado por muita água e se pergunta por que a organização o traiu. Ele pensa que era tão leal que até morreria se tivessem ordenado. Contudo, enquanto ele afunda no mar, reclamando do surgimento das emoções dele, uma mão brilhante o transporta para um lugar que parece um sonho. Ali, de repente, uma deusa conta que convocou a alma dele após ele morrer e agora oferece duas opções. A primeira é renascer como uma pessoa nova, sem memória nem personalidade. E a outra opção é aceitar o pedido dela, o que o faria renascer em outro mundo e, em troca, manteria as memórias e até a experiência dele. A deusa revela que, se ele aceitar essa opção, renascerá em um mundo de fantasias repleto de espadas e feitiçaria. O assassino aceita essa opção, então a deusa o ordena a assassinar o herói. E agora, enquanto compartilha um chá com a deusa, o assassino confessa que já recuperou as emoções e, por isso, se arrepende de ter vivido a vida como uma ferramenta. Ele conta que, sim, poderia voltar à vida, já que não seria uma ferramenta de ninguém e se encarregaria de viver por si mesmo desta vez. A deusa responde que, enquanto ele cumprir a parte dele do acordo, não tem problemas em que ele faça outras coisas. E depois, antes de fazê-lo renascer, ela indica que ele deve matar o herói desse mundo antes que ele complete 18 anos. Ela, com apenas um dedo na testa dele, explica como é o novo mundo, a estrutura mágica e fornece informações sobre o objetivo dele. Ao terminar de receber toda essa informação, ele percebe que o herói é alguém nobre e, por isso, quer saber por que ela quer matá-lo. Ela conta que, quando ele completar 16 anos, o herói salvará o mundo derrotando o Rei Demônio, mas tempo depois usará seu poder para mergulhar o mundo no caos, o que causará a não existência do mundo aos 18 anos. E devido a essas razões, precisam que ele mate o herói urgentemente. O ancião pergunta à deusa sobre as habilidades superiores do herói e reclama de ter que matar alguém fora do normal, sendo alguém com habilidades comuns. Por isso, ele solicita que ela lhe conceda o melhor disponível que alguém comum possa usar. A deusa assegura que ele terá as melhores qualidades que um humano pode ter e conta sobre as habilidades que os humanos possuem e diz que, nesse mundo, os humanos nascem com 5 habilidades aleatórias. E como ele cumprirá a tarefa, ela o deixará escolher essas habilidades e até mesmo seus elementos mágicos. Contudo, o assassino, antes de a escolher, questiona se ela não está excedendo suas obrigações como deusa ao fazer isso. E ela diz que não se preocupe, já que todos esses eventos são mera casualidade.
Então, o assassino, satisfeito com a clara resposta que a deusa lhe dá, pergunta se ele pode matar o herói imediatamente quando estiver pronto. Mas ela responde que não, já que ele deve fazê-lo depois que o herói matar o rei demônio. Finalmente, o assassino pergunta se pode salvar o mundo sem matar o herói, e ela confia que isso seria fantástico, mas antes ele deve ver se isso é possível. Então, com todas as dúvidas esclarecidas, o assassino se prepara para selecionar suas 5 habilidades. Em primeiro lugar, ele escolhe Regeneração Veloz, claramente de nível S. Como segunda habilidade, ele escolhe Tecelão de Feitiços, de nível A. Em terceiro lugar, do nível B, seleciona a habilidade de Crescimento Ilimitado. E depois, do nível C, ele seleciona a habilidade de Artes Marciais. E por último, do nível D, ele escolhe claramente a que mais lhe chama a atenção. Finalmente, como afinidade elemental, ele decide escolher os 4 elementos básicos, mesmo que lhe custe metade do processo. Na cena seguinte, a deusa comunica ao assassino que ele renascerá como um nobre da casa Tuat, também chamada Tatad. E agora, presenciamos o nascimento do nosso protagonista, a quem seus pais decidem chamar de Lug Tuat. E embora seu pai, Cian, queira criá-lo como um assassino, sua mãe, Ezri, se opõe a essa decisão, pois não quer perdê-lo como Hoth. Mas Cian promete que não cometerá esse erro 2 vezes, já que não quer perder o outro filho. A cena muda e observamos Lug tentando caçar um coelho. O protagonista reclama que já tem 7 anos desde que renasceu e ainda não é capaz de usar magia. E ele nos conta que para usá-la, deve aprender com um mentor. No entanto, mesmo assim, sem usá-la, ele conseguiu fortalecer o maná. Mais tarde, vemos que o protagonista conseguiu caçar sua presa. E ao retornar para casa, sua mãe se ofereceu para cozinhar para ele, mas o protagonista se recusa, pois tinha um pacto em que, se ele caçasse uma presa, seria o responsável por cozinhar. Enquanto Lug cozinha, sua mãe o elogia por ter fabricado uma panela que parece mágica, pois cozinha tudo muito rapidamente. E seu pai confessa estar orgulhoso, pois ele é muito inteligente, o que é muito útil para um assassino. Em seguida, o protagonista termina de cozinhar e se dispõe a servir toda a comida. Seus pais ficam maravilhados ao provar os pratos dele e o enchem de elogios. Por isso, sua mãe sugere servir os pratos dele no próximo Festival da Colheita. E seu pai, ao ouvir a proposta de Ezri, concorda, pois podem apresentar esse prato como a especialidade da família. O protagonista vê os pais muito felizes e pensa que antes não havia podido experimentar ter uma família. Depois, o pai dele interrompe os pensamentos para pedir que depois de comer, vá direto para o quarto de treinamento. Na cena seguinte, o protagonista nos confessa que, além da faceta de felicidade, o pai dele tem outra mais sombria. Ao chegar ao quarto de treinamento, o pai dele exige que se despira para que comecem a mostrar-lhe diferentes posturas. Lug nos conta que o pai dele faz isso para examinar o crescimento do corpo e assim poder ajustar o treinamento com base nisso. Ele nos revela que sua família são médicos especialistas e, em segredo, também são assassinos que recebem ordens da família real. E devido a controlarem a vida e a morte no reino, consideram que sua família são uns nobres assassinos com muita escuridão. Lug nos diz que, como herdeiro dessa família, o pai dele o ensinou sobre técnicas de medicina e de assassinato. E por isso, ele pensa que ter nascido nesta família foi muito conveniente, já que pode tirar proveito para derrotar o herói. Na cena seguinte, o pai dele elogia o crescimento, já que ele tem uma atitude física esplêndida. Por isso, ele acredita que é hora de receber a operação para obter os olhos dos Tatad. O protagonista nos revela que esses olhos são um legado secreto da família, com os quais se pode perceber maná ao usá-los e, além disso, melhora a acuidade visual, permite uma melhor percepção de profundidade e visão com pouca luz, o que é claramente ideal para um assassino. No dia seguinte, vemos Ezri alimentando o protagonista, que já recebeu a operação nos olhos. E embora o protagonista indique que pode fazer essas coisas sozinho, ela se recusa a deixá-lo, já que gosta de cuidar dele como quando era um bebê. Por isso, ela até insiste em dar-lhe do peito novamente, o que faz com que o protagonista decida pedir ajuda ao pai. Lug se aproxima do pai, que, imediatamente ao vê-lo, pede permissão para revisar a operação dele.
Mais tarde, observamos como Cian levou o protagonista para o alto de sua casa para, ao retirar a venda, ele pudesse ver uma linda paisagem. Lug fica totalmente fascinado quando vê a região de Tatad com seus novos olhos, e o protagonista começa a testar suas novas habilidades, e Cian fica muito feliz por a operação ter sido um sucesso. E então, ele diz ao protagonista que mais tarde lhe ensinará o procedimento para que ele o aplique claramente à sua descendência. Em seguida, ele dá uma boa notícia, pois Cian conta que na próxima semana chegará a sua mestra. Passada uma semana, o protagonista reclama porque a mãe dele fez roupas femininas para receber a mestra, que, ao chegar, o confunde com uma menina. Por isso, Lug precisa esclarecer que é um menino. Dia, ao vê-lo, pensa que é muito pequeno para aprender magia, e por isso, Cian diz que Lug é um gênio, assim como ela. Então, Dia, ao ver que Lug o olha como se fosse uma menina, decide mostrar seu verdadeiro poder e diz que é Dia Vicorne, uma das 5 melhores feiticeiras de Soulwell. Mais tarde, o protagonista se apresenta formalmente à professora e lhe dá novamente a confiança para aprender com ela. Dia ri dele por ser tão formal e garante que nas próximas 2 semanas ela lhe ensinará tudo o que sabe. Então, ela entrega uma pedra fio com a qual ele poderá armazenar maná e também determinar a aptidão mágica dele. Lug segue as instruções da professora, o que causa uma grande surpresa a ela, já que ele conseguiu armazenar uma maná muito alta, mais do que deveria para uma pessoa como ele. Dia não entende como é possível que a maná do protagonista não se esgote e se assusta ao ver a monstruosa quantidade de maná que ele possui. Por isso, a pedra-fio começa a se quebrar e ela pede que ele a arremesse o mais longe possível. O protagonista usa seu reforço físico para lançá-la para o céu e, quando explode, causa um grande dano ao redor. E o dano foi tão grande que até os pais dele se assustaram ao ouvir a explosão e chegaram rapidamente ao local preocupados com ele. Dia, muito assustada com o ocorrido, explica a Cian que o que aconteceu não foi culpa do protagonista e tenta assumir a responsabilidade. No entanto, ele confirma que foi quem causou a explosão e as palavras dele alegraram os pais do protagonista pela força que o filho tem. Dia ficou surpresa ao ver que eles não haviam se irritado. O protagonista diz que os pais dele são assim e em seguida pergunta como conseguir mais pedras-fio. Dia responde que não pode, já que são um recurso valioso de sua terra natal e não são para forasteiros. As palavras da garota irritam Lug, que insiste para que ela o ajude, mas não consegue fazê-la mudar de ideia. À noite, o protagonista pensa em como conseguir pedras de fio em grandes quantidades, pois assim poderia derrotar o herói. E enquanto faz isso, é interrompido por Dia, que vem dormir ao lado dele, já que, a partir de agora, ela o nomeia como seu irmão mais novo. No dia seguinte, o protagonista recebe outra pedra, com a qual sua mestra quer determinar sua afinidade mágica. Mas, ao fazer isso, fica surpresa, já que Lug é capaz de ter afinidade com os 4 elementos básicos, sendo que ela possui apenas 2. Isso chama muito a atenção da professora e ela fica muito feliz. E após ver os resultados, informa ao protagonista que com tudo o que descobriu, agora pode ensiná-lo muito bem. Em seguida, ela o guia durante sua primeira lição, na qual ele deve mudar o elemento de seu maná, o que é uma experiência memorável. Dia indica que a primeira mudança que ele vai experimentar é o do elemento terra. E enquanto faz isso, o protagonista sente como a guia de Dia, sua maná incolor, de repente tem cor e um propósito. Então, agora é a vez do protagonista mudar o elemento de sua mana por si só. Lug tenta e, ao fazê-lo, percebe que começa a se lembrar das letras, as quais Dia conta que são os feitiços. Ela diz que os feitiços são aprendidos por revelações divinas ao mudar de elementos de mana, e se ele os usar muito, aprenderá muito mais. Lug, muito interessado no que ela diz, pergunta como deve fazer para realizar um feitiço, já que não consegue ler as palavras que aparecem em sua mente. E é por isso que Dia lhe mostra um feitiço. O protagonista, ao ouvi-la apenas uma vez, conseguiu replicar o feitiço, o que deixou nossa mestra sem palavras, que lhe diz que a pronúncia é crucial. Mais tarde, o protagonista está em seu quarto escrevendo seu diário, onde confessa estar feliz por começar a usar magia. No entanto, ele acredita que deve aprender os feitiços mais fortes para derrotar o herói. Na manhã seguinte, Lug tenta repetidamente o feitiço que aprendeu no dia anterior. Dia, que o observa, está muito feliz por ele estar progredindo tão rapidamente.
Lug, ao ver que já domina um feitiço, pergunta se é possível fazer feitiços sem ter uma revelação divina. Dia não sabe o que acontecerá e por isso propõe que tentem. Então, ela se dispõe a escrever os feitiços que conhece em um papel. E posteriormente, Lug tenta lançar um feitiço lendo o papel, e os jovens descobrem que sim, é possível fazer isso. E por essa razão, o protagonista, muito emocionado, pede a dizer que se encarregue de escrever todos os feitiços que ela sabe, pois percebeu que, após analisar os feitiços de ferro e cobre, talvez sejam capazes de criar novos feitiços. Dia está convencida do que o protagonista diz, e por isso começa a escrever tudo o que sabe por muitas horas. E enquanto faz isso, descobre que a diferença entre esses dois feitiços são os números. O protagonista, ao ouvi-la, se emociona e lhe pede a tabela de conversão da linguagem, com a qual consegue novas informações. Ele pensa que os números são parâmetros que definem os metais, cada um representando densidade, ponto de fusão e massa atômica. Mas ela não compreende o que Lug tenta explicar, e por isso o protagonista propõe uma ideia melhor e pergunta se ela quer criar ouro. Dia se emociona e coloca as mãos à obra. No entanto, quando ela tentou, não conseguiu realizar o feitiço. Por isso, o protagonista, ao ver como ela caiu no chão ao tentar, decide tentar a sorte e conjurá-lo. Lug consegue conjurar o ouro e pensa que conseguiu graças à habilidade de tecelão de feitiços. E devido a isso, ele quer tentar algo novo. Por isso, ele pede a Dia que leia o feitiço transcrito por ele. Dia, ao tentar, fica feliz por desta vez ter conseguido conjurar ouro, já que o protagonista escreveu o feitiço. Finalmente, os jovens, muito emocionados, se propõem a criar novos feitiços muito poderosos. Alguns dias depois, podemos observar como o protagonista conseguiu uma arma através de seus feitiços e também ensinou Dia a fazê-lo. Lug começa a tentar atirar novamente como fazia antes, embora acredite que lhe falta potência para acabar com o herói. E por isso, ele usa sua magia novamente para criar um canhão de longo alcance. Dia se assusta ao ver o poder da arma que o protagonista acaba de criar e pergunta para que ele quer atirar com tanta potência. E depois, ao ouvir que o protagonista propõe que ela também tente, ela confessa que não pode fazê-lo, já que não possui tanto mana quanto ele. Na cena seguinte, observamos os jovens preocupados porque as 2 semanas de treinamento já terminaram. Dia, enquanto abraça o protagonista, confessa que gostaria de ficar ao lado dele para sempre. E devido às palavras dela, o protagonista quer dar-lhe uma lembrança do treinamento deles. E para isso, ele lhe entrega uma faca de titânio. Ela agradece o presente e confessa que agora gosta mais de magia desde que descobriu que pode criar feitiços. Por isso, ela promete continuar criando feitiços para que ele possa contemplá-los da próxima vez que se virem. Dia está muito emocionada por tê-lo conhecido, já que a vida dela mudou completamente a partir de hoje. E por isso, ela decide presenteá-lo com uma pedra de fio, em troca de ele prometer procurá-la quando precisar. No dia seguinte, após se despedir de Dia, o pai do protagonista diz a ele que agora ele está mais maduro e lhe ensinará a verdade sobre os Tatad. Mais tarde, durante o pôr do sol, Cian leva o protagonista à prisão onde executam os criminosos condenados à morte do reino. Ao chegar, o protagonista entende as ideias do pai, o que deixa Cian muito orgulhoso, pois ele será um bom assassino quando crescer. No entanto, o protagonista pergunta por que o criaram como alguém que não reprime os sentimentos, já que assim ele não se tornaria uma ferramenta. Cian responde que eles não são ferramentas, apenas pessoas que assassinam por benefício próprio e do reino. E em seguida, eles o levam para cometer seu primeiro assassinato, onde o protagonista encontra uma garota que finge ser inocente, mas claramente Lug não se importa e a assassina sem nenhum remorso. Na cena seguinte, vemos uma menina loira caminhando por uma floresta moribunda, pensando em como a abandonaram. Mas, embora queira voltar para casa, sabe que, se o fizer, provavelmente a expulsariam novamente. E, de repente, surpreendida por uma matilha de lobos famintos que pretendem machucá-la. A cena muda e nos transportamos para junto do protagonista e também de seus pais, que visitam a cidade antes do Festival da Colheita. E mais tarde, vemos o protagonista no alto da cidade procurando pessoas com mana. Lug pensa que já tem 10 anos, então só lhe restam 8 anos para matar o herói. No entanto, para isso, ele precisa de um assistente com mana, o que é difícil, já que aqueles que possuem mana são nobres ou parte de seus clãs.
Na cena seguinte, o protagonista está preparado para ir caçar, embora seja um dia muito frio. Lug chega à floresta e começa a nevar, por isso ele reclama que o inverno se adiantou. Ele pensa que deve visitar dia antes que acumule muita neve. E de repente, seus pensamentos são interrompidos ao ouvir lobos que parecem ir atrás de uma presa. Por isso, ele usa seu poder para tentar roubar o que caçaram. Ao chegar, ele encontra os lobos atacando uma pessoa. E Lug, sem pensar, se joga para salvar a pessoa e decide usar os lobos para praticar com sua magia. O protagonista recita um feitiço e cobre seus braços com uma armadura muito sólida. Em seguida, ele se encarrega facilmente dos lobos, causando a muitos uma morte imediata. E o protagonista termina seu combate e começa a interrogar a menina que tem à sua frente. Ela, muito assustada, diz que não fez nada de errado. E depois, ela conta que foi abandonada porque sua família é muito pobre e, como havia muitas bocas para alimentar, a abandonaram antes que o inverno começasse. E por isso, ouvindo a história de um viajante, ela quis chegar a Tatad, já que lá havia pessoas ricas. Lug, ao ouvir a história dela, decide dar-lhe um casaco e também preparar comida. Enquanto ela come, o protagonista pensa que o senhor feudal vizinho é um avarento e incompetente que faz seu povo sofrer com impostos. E então, ele decide revelar sua identidade à jovem, que se surpreende ao ver que ele é o filho do senhor de Tatad. Ela confessa que viu Deus em um sonho, que lhe disse que logo conheceria alguém que mudaria sua vida. Por isso, o protagonista, ao ouvir isso, menciona que Deus decidiu convidá-la para Tatad com ele, pois precisa dela. A garota começa a chorar de felicidade, pois nunca lhe haviam dito algo assim, e Lug lhe pergunta se ele parece uma boa pessoa. E após receber uma resposta positiva, ele confessa que matou uma pessoa e continuará cometendo assassinatos, já que essa é a missão que claramente lhe foi incumbida. Ao terminar, ele pergunta novamente se ela ainda o considera uma boa pessoa, e ela responde que sim. Lug, ao ouvi-la, fica satisfeito com a resposta dela e, por isso, conta que as condições para acompanhá-lo serão as seguintes que ele dirá a seguir. Ele conta que precisa de ajuda com o trabalho e, se ela não puder fazer, o acordo será anulado. A jovem, ao ouvi-lo, diz que sim, que fará, não importa o que seja, já que ele disse que precisava dela. Finalmente, ao obter uma resposta positiva, o protagonista se apresenta a ela e descobre que ela se chama Tart. Mais tarde, o protagonista, lembrando de tudo o que aconteceu, nos conta que finalmente encontrou um ajudante e pensa que tudo foi obra da deusa. Lug nos relata como manipulou Tart para conseguir que ela fosse leal. E agora, nos transportamos 40 anos para o passado, onde vemos um homem que, ao morrer, chegou diante da presença da deusa. Ela, ao saber que ele é o melhor soldado das forças especiais do mundo, decidiu dar-lhe a mesma missão e benefícios que o protagonista. Por isso, no presente, ela quer ver como o sujeito 283 está se saindo depois de reencarnar. Mas ao fazê-lo, ela descobre que ele já perdeu a condição e não tem intenções de combater o herói. Em seguida, nos transportamos alguns anos para o futuro, já que o protagonista tem 12 anos. Tart acorda o protagonista e o repreende por dormir até tarde, já que isso é incomum nele. O protagonista confessa que é porque ainda não se recuperou do que aconteceu ontem. E depois, eles se dirigem para o café da manhã, onde descobrimos que Tart leva muito a sério o papel de empregada com o protagonista. Lug pede a ela que pare, já que ser uma empregada é apenas o pretexto para tê-la por perto. E depois, os pais do protagonista elogiam Tart por seu serviço, claramente como empregada e ajudante do trabalho do filho. Ela responde que o faz porque, se não fosse por Lug, estaria morta, por isso sua alma e vida pertencem a ele. Ao terminar o café da manhã, Lug pede a Tart que o acompanhe ao quarto de treinamento. Ele pede que ela tire a roupa e, em seguida, começa a revisar o crescimento do corpo dela para adaptar os treinamentos. E enquanto faz isso, Lug nos conta que seu pai impôs duas condições para permitir que Tart fosse sua assistente pessoal. Em primeiro lugar, ele deveria treiná-la pessoalmente, e em segundo lugar, se ela os traísse, ele deveria se encarregar pessoalmente de matá-la. E posteriormente, ao terminar de examinar Tart, ele confessa que ela tem um corpo perfeito e que o problema dela está nos instintos. Por isso, Tart, quando o protagonista lhe pediu para segui-lo, decidiu atacar pelas costas. No entanto, ela não consegue machucá-lo e por isso pede desculpas a ele, que a tranquiliza e informa que eles devem continuar treinando. No dia seguinte, enquanto Tart realiza suas tarefas, o protagonista observa de seu quarto, onde pensa que ela não tem nenhum talento nativo, mas é trabalhadora e obediente.
Por isso, ele confia que ela vai melhorar, já que o único progresso lento em combate é com a faca, e em contrapartida, manusear lanças é o que ela faz melhor, e por isso ele acredita que ela possui uma habilidade afim com essa arma. Mas isso é um problema para ser uma assassina, já que é uma arma muito visível. À noite, o protagonista encontra Tard treinando sua habilidade com a faca. Ela, ao vê-lo, pede desculpas por usar as instalações sem permissão e se desculpa dizendo que só quer melhorar para ajudá-lo. Mas o protagonista pede que ela não se preocupe e, depois, lhe entrega uma lança personalizada que ela pode esconder se a dobrar. Tart demonstra grande habilidade usando sua nova arma, o que faz com que o protagonista comece a aplaudi-la, porque claramente ela o fez. Na cena seguinte, observamos um novo sujeito, cuja alma a deusa levou à presença dela. E agora, 35 anos depois, ela quer ver como ele está se saindo. E ao fazê-lo, ela vê o samurai lutando sem conseguir resultados positivos. Em seguida, nos transportamos para a cidade de Tatade, onde o protagonista a percorre com Tachi. Grande parte dos habitantes da cidade presenteiam o protagonista com parte da colheita, já que graças às habilidades dele, tiveram um ano muito bom. Mais tarde, no caminho para casa, Tart se alegra por o protagonista ser popular entre os aldeões. Mas Lug não gosta disso, já que lhe deram muitos presentes e talvez ele não consiga usar todos. Tart diz a ele que todos esses presentes são porque ele é bom com o povo. E ele responde que conquistar a gratidão do povo é necessário para governar, já que não se deve usar apenas a força para fazê-lo. Então, enquanto desfrutam dos presentes do povo, Tart pergunta ao protagonista se ele é bom com ela apenas para ganhar o coração dela. Lug responde que sim, já que precisa da ajuda dela. E Tart, ao ouvi-lo, fica feliz e por isso promete servi-lo para sempre. E agora, à noite, o protagonista recolhe suas pedras-fio cheias de mana e nos revela que aprendeu a criá-las analisando a que dia lhe deu. Lug pensa que ao armazená-las, pode usá-las como armas e, além disso, elas servem para desenvolver suas habilidades. A cena muda e o protagonista vai à sala de treinamento, atendendo ao chamado do pai, que pergunta sobre Tart, já que ele acreditava que ela era uma espiã enviada para roubar as técnicas secretas da família. Mas o protagonista responde que, após 2 anos treinando com ela ao lado, pensa que claramente ela é inocente. E confessa que a observou durante todo esse tempo para tentar encontrar indícios de que ela mente, e não conseguiu nada. No entanto, Lug acredita que o encontro deles foi muito conveniente para ser uma casualidade. Cian diz que entende o raciocínio dele, já que é natural pensar que alguém planejou tudo, mas, caso seja apenas coincidência, pensa que se trata de um milagre. E agora que esclareceram esse assunto, ele conta que o próximo exercício será um teste especial. Se ele for aprovado, além de realizar mais um exercício, será reconhecido como membro da família e poderá trabalhar como assassino. Lug aceita fazer o teste e se surpreende ao descobrir que deve lutar contra seu pai, não importa qual seja o resultado. Durante a noite, o combate acontece na floresta e vemos o protagonista muito atento, tentando surpreender seu pai. Por isso, primeiro ele deve localizá-lo para obter vantagem. E após um breve ataque de Cian, ele acredita saber onde o protagonista se encontra. O protagonista consegue localizá-lo e tenta atacar de surpresa, mas ao fazê-lo, recebe um grande golpe que o faz pensar que seu pai é um monstro. E por isso, ele decide tomar mais precauções ao se mover, pois não quer ser detectado. Lug pensa que é mais veloz e forte que seu pai, além de ter mais habilidades aprendidas devido à sua outra vida. No entanto, ele reclama que mesmo assim, Cian o tem na palma da mão. O protagonista se frustra ao analisar que Cian consegue prever seus movimentos e devido a ele fazer fintas, Lug não consegue o mesmo. E por isso, ele decide mudar de estratégia, acreditando que deve se concentrar em seus movimentos. Mas de repente, Cian o ataca novamente, utilizando diferentes iscas que fazem com que ele consiga atingir o protagonista, que, ao prever os movimentos dele, se deixou machucar para conseguir deixar o pai em xeque-mate, onde se proclamou vencedor. Mais tarde, enquanto amanhece, Cian reclama de ter perdido para um menino de 12 anos, que além disso, estava se contendo. O protagonista não concorda com ele e por isso seu pai diz que sim, ele estava se contendo, já que não quis usar sua magia.
Mas o protagonista responde que, prestando atenção às palavras dele antes, já sabia que não tinha que usar sua magia. Por isso, Cian diz que está correto, já que também era um teste, e o parabeniza por dominar todas as técnicas de um assassino. E devido a isso, o incita a caminhar por seus próprios meios para obter experiência, até que um dia ele enfrente o teste final. Na cena seguinte, observamos Cian e Lug trabalhando em equipe para cometer diferentes assassinatos. E após vários dias realizando o trabalho, Cian acredita que já é hora de falar sobre o teste final, no qual deverão entrar na fortaleza de um nobre. E isso implica um trabalho extra, no qual devem ocultar sua identidade. Por isso, ele diz que deverá fingir ser um comerciante, já que assim os nobres o convidarão com prazer para suas propriedades. Ele revela que, após o nascimento, preparou outro nascimento fictício, pelo qual sua nova identidade será Lug Valor, que é um filho do chefe da empresa Valor com uma prostituta. Por isso, por mais que revisem seu registro familiar, ele não será descoberto. E ele conta que, devido à sua nova identidade, até que complete 14 anos, ele tem que aprender a ser um comerciante filho de Valor. A cena muda e vemos um grande número de pessoas reunidas na casa do protagonista. E ali, Cian informa a todos que ele partirá para um teste final, o que surpreende a muitos, já que com 12 anos ele será o mais jovem a tentar. Por isso, as pessoas estão felizes que a família Tuat estará em boas mãos, já que, depois do teste, ele será elegível para ser o líder. No entanto, um jovem chamado Ronald se enfurece e diz que se recusa a aceitar que o protagonista seja o próximo líder da casa. Por isso, Cian intervém e pergunta a ele o motivo de sua raiva. Ronald responde que ele é o próximo na linha de sucessão após a morte de Ruth e, além disso, que é o mais forte. Cian propõe que eles se enfrentem em um duelo, no qual quem perder deverá aceitar o outro como líder. Rona aceita e depois disso se surpreende que Lug já o tenha derrotado antes de começar. Mas, não aceitando a derrota, ele tenta atacar o protagonista e, ao fazê-lo, acaba humilhado por Lug. Ao terminar o combate, Cian revela a todos que seu filho é superior a ele e isso inclui todas as técnicas médicas ou de assassinos, o que claramente gerou aplausos nos presentes. Mais tarde, Lug se encontra com Ronald, que está frustrado por perder o combate com alguém mais novo que ele. E devido a isso, o protagonista conta a ele que também derrotou seu pai. Por isso, Ronald se surpreende ao descobrir que os rumores eram verdadeiros. Lug diz a ele que ele não tinha nada a fazer para vencê-lo, e por isso, agora quer convidá-lo a fazer parte de sua equipe quando ele for líder. Ele quer que Ronald seja um cavaleiro de Tuat. E como o jovem aceitou, Lug lhe presenteia com uma espada especial. Ronald agradeceu o presente e promete que, quando retornar de seu teste, será um cavaleiro melhor. No dia seguinte, o protagonista, junto com Tart, inicia sua viagem para Milt para cumprir o teste final. E agora, observamos como os jovens se preparam em seu quarto para começar sua nova vida. Para isso, o protagonista decidiu mudar a cor de seu cabelo usando magia e, assim, evitar a cor característica de Lug de Tuat. Em seguida, na cidade mercantil de Milt, vemos uma menina de cabelo azul oferecer serviços turísticos aos novos visitantes. Ela se encarrega de abordar os visitantes e depois indicar às suas companheiras que os levem aos lugares recomendados. E depois, descobrimos que são um grande grupo de meninas que vivem de oferecer passeios aos visitantes. Todas elas estão muito agradecidas a Ma, a garota de cabelo azul, já que tudo foi ideia dela. Caso contrário, estariam revirando o lixo. E de repente, começa a chover, então elas precisam se apressar para proteger seu lar. E ao ver o que ganharam hoje, reclamam, já que a chuva não as deixou trabalhar. Ma tenta animá-las, dizendo que falta pouco para elas poderem comprar uma roupa nova e assim poder oferecer mais serviços. O resto das meninas, surpresas com a ideia de Ma, perguntam como ela tem essas ideias. Ma conta que o pai dela era mercador e a ensinou tudo o que sabia sobre negócios. Mas nenhuma das garotas entendem do que Ma fala e apenas dizem que continuarão trabalhando até poder alugar uma casa. E enquanto conversam sobre seus sonhos, são interrompidas por um grupo de homens que querem claramente sequestrá-las.
Mas Ma usa sua magia para ajudar todas a escapar naquele momento. No entanto, as garotas descobrem que estão cercadas por esses homens, que conseguem sequestrar todas. Na cena seguinte, Connor e Ma são levadas com o chefe dos sequestradores, o Sr. Tolan Tran. Ele conta que elas foram trazidas para um orfanato onde ele é quem manda e suas ordens são irrefutáveis. Noin se enfurece e grita que elas vivem sozinhas e por isso se recusam a viver naquele orfanato. Mas o desafio dela à autoridade de Tran apenas causou que Lloyd a golpeasse no rosto. E depois, eles levam a garota para um quarto onde se encontram com o resto das companheiras dela. Durante a estadia delas no local, as garotas são usadas como servas e espancadas toda vez que desafiam a autoridade. E um dia, Tolan as apresenta ao Visconde Hermel, que começa a passear pelo quarto observando as meninas e seus trabalhos. Mais tarde, Lloyd se aproxima da casa das meninas e leva Aoife e Ma consigo. Lloyd pede a Aoife que se desnude para que Ma possa banhá-la e depois ajudá-la a se vestir para que depois elas vão juntas com Tran. No final da noite, Aoife retorna, então Ma quer ver como ela está. E ao tentar se aproximar, Aoife começa a chorar e se afasta. Ma vai atrás dela e a encontra chorando enquanto lhe pede que não a olhe. Em seguida, com o passar dos dias, Aoife é obrigada a repetir sua tarefa repetidamente e até mesmo Tolan a usa para se divertir. Com o passar do tempo, o resto das garotas também foram usadas para diversão. Por isso, em uma noite de chuva, Noin, irritada com o que estava acontecendo, começou a machucar o próprio rosto para que ninguém pagasse por ela. A cena muda e nos transportamos 2 anos para o futuro, onde a garota continua no mesmo lugar. E agora, vemos Ma levar a comida para Tolan, que está dizendo a Lloyd que sente impulsos de submetê-la. Ma, ao ouvi-lo, corre desesperadamente, lembrando o que aconteceu com as outras, e por isso agora pensa em machucar o próprio rosto. No entanto, antes de fazê-lo, o protagonista a alcança, evitando que ela claramente se machuque o rosto. Mais tarde, Tolan apresenta o protagonista às garotas como representante da empresa Valor. Ele revela que o jovem Lug quer acolher uma delas, já que precisa de alguém que trabalhe com ele para ser sua mão direita. Lug se aproxima de Ma para informá-la que quer que ela vá trabalhar junto com ele. Mas Tran diz que Ma é especial e por isso custa mais dinheiro. O protagonista, sem se importar com isso, ordena a Tart que lhe entregue o pagamento. Tolan, ao vê-lo, fica satisfeito e diz que agora não pode entregá-la e deve esperar 3 dias. Lu aceita e o adverte que agora ela faz parte de sua família, então ele deve ter isso em mente. A cena muda e Noin ajuda Ma a se preparar para ser levada por Tolan, que a informa do que planeja fazer com ela. Durante o viagem, Tolan começa a tocar Ma, que começa a chorar porque não quer que ninguém a faça nada antes de ir com o protagonista. Ma usa sua magia e decide fugir, mas ao tentar, Lloyd, que também possui maná, a alcança e exige que ela se deite com ele. No entanto, o protagonista aparece no local e derrota Lloyd, repreendendo-o por se meter com alguém de sua família. Mas depois, Tlain chega e exige que Lloyd derrote o protagonista, não se importando em se tornarem inimigos da empresa Valor. Lloyd ataca o protagonista, que o derrota facilmente, e posteriormente também derrota Tlain, já que ele tentou atacar pelas costas. Na cena seguinte, vemos o Visconde Hermel, que caiu na armadilha do protagonista e foi levado à justiça. Com o passar dos dias, vemos o protagonista exercendo como médico para ajudar seu irmão Beru, que havia sido submetido a uma cirurgia. Lu pede a Beru que não fale com ninguém sobre a operação que ele fez e que até musica sobre sua nova loja que vão abrir. E ele indica que quer que ele seja o encarregado de revitalizar o negócio. Mas o protagonista não tem certeza se poderá fazê-lo, já que só chegou há 6 meses. No entanto, seu pai insiste e confessa que, devido à sua experiência, seus olhos lhe dizem que ele é capaz de fazê-lo. A cena muda e vemos o protagonista chegar em casa, onde Ma e Tart o esperam e o convidam para provar seus pratos de comida. Durante o jantar, o protagonista conta que seu pai lhe deu um novo trabalho, deixando-o encarregado de uma loja, e confessa que planeja fazer algo diferente, então o protagonista deve guardar segredo. O protagonista conta que quer abrir uma loja para mulheres, onde venderá cosméticos e doces.
Ma diz que em Milt já existem várias lojas nesse ramo e são renomadas, então ela acredita que é difícil entrar nesse mercado. Mas o protagonista responde que tem um plano para isso. E agora, à noite, Lu pensa que já tem 13 anos, então só lhe restam 5 anos para matar o herói. Mas seus pensamentos são interrompidos por suas duas companheiras, que o visitam para dormir com ele. Durante a noite, o protagonista pensa que ambas confiam nele, assim como a família Valor. Por isso, ele acredita que seu plano está correndo perfeitamente. Depois de 2 dias, o protagonista se apresenta aos pais para mostrar-lhes um protótipo da loja que ele quer ter. Ele conta sobre a loja de cosméticos, na qual ele pensa em vender produtos que não existem no mercado. Por isso, ele quer mostrar-lhes seus produtos, chamados emulsão, que resolverão muitos problemas das mulheres com os cosméticos. Lu nos relata que loções e emulsões não existem neste mundo, e por isso ele criou a primeira, e agora sua mãe, que o detesta, se dispõe a provar o produto. O protagonista conta que é um produto que cura e protege a pele, ao contrário dos cosméticos que só servem para disfarçar. A mulher fica fascinada por como sua pele fica com o produto. E por isso, seu pai se aproxima para examiná-lo mais de perto. O protagonista indica à mãe que ela deve usar a maquiagem sobre a emulsão para obter um melhor resultado. A mãe dele usa e comprova que a maquiagem se complementa maravilhosamente com esse produto. Por isso, agora seu pai, levando em conta o sucesso do produto, já que sua esposa garantiu que isso é algo que todos vão querer, diz ao protagonista que se concentrará nos recursos da empresa na produção de sua emulsão. O protagonista diz ao pai que pode produzir 200 garrafas por semana sozinho, mas seu pai pede que ele contrate mais gente e o protagonista mostra que não é uma boa ideia, já que poderiam roubar a fórmula. Por isso, ele propõe começar a produção em massa dentro de um mês. No entanto, ele adverte o pai que existe um problema ao ter que misturar a água com o óleo. Por essa razão, ele precisa de um fármaco secreto de Tuath. E depois, ele mostra os custos de produção. Lu diz ao pai que graças ao produto secreto, eles evitarão que a fórmula seja roubada rapidamente, já que sem isso, claramente não funcionará. Por isso, ele garante que eles podem garantir que em Tuath não venderão o fármaco a outras pessoas e que guardem o segredo. O pai dele, ao ouvi-lo, diz que com a permissão dele, agora pode se encarregar dos negócios. Mais tarde, o protagonista viaja de carroça com Tart, a quem ele conta que precisa de lecitina para fabricar, claramente, a emulsão. Ela fica feliz porque com as vendas também se beneficiarão em Tuath. O protagonista diz que não pensa em ensinar aos Valor como obter a lecitina, já que senão deixariam de ser úteis. E agora, vemos como a loja de cosméticos Orna da Valor já está aberta, e ali trabalham as amigas de Ma enquanto vendem. Noin avisa Ma, que é a subgerente da fábrica, que foram informadas de que à tarde enviarão mais emulsões. E em seguida, o protagonista, sentado ao lado de Tart, confessa estar surpreendido que a loja em 6 meses cresceu tanto. Tart informa que receberam convites de nobres e princesas de outros reinos. Por isso, o protagonista acredita que agora poderia se infiltrar onde quisesse e pensa que a operação foi um sucesso. Mas depois, ele pergunta a Tart sobre a segurança na fábrica. E ela conta que a concorrência envia espiões diariamente. No entanto, por mais que tentem subornar os funcionários, ninguém conseguiu descobrir como obter a lecitina. À noite, o protagonista pensa em como todos querem vender emulsões e não conseguem, e nos revela que pode sentir a presença de um espião que se aproxima rapidamente de sua posição. Mas antes de chegar até ele, suas companheiras o detêm, causando-lhe grande surpresa e orgulho por ter detectado o inimigo. Então, elas se dispõem a levá-lo para a sala de torturas, onde o despem para humilhá-lo, fazendo-o sentir importante. Elas começam a interrogar o intruso enquanto lhe causam dano físico e o ameaçam de acabar com a vida dele se ele não falar. No dia seguinte, as jovens entregam alimento ao protagonista, que lhes diz que precisa ir e que voltará à noite. O protagonista vai visitar Dia, que o recebe amavelmente, convidando-o a tomar um bom chá de ervas. Dia lhe mostra os feitiços interessantes que conseguiu escrever este mês e o surpreende ao mostrar-lhe por completo um que escreveram há algum tempo. Por isso, agora Dia conjura as palavras e deixa o protagonista impressionado ao ver que conseguiram inverter a gravidade.
O protagonista, em seguida, lhe presenteia com os doces de chocolate que está pensando em vender em sua loja, e ao ver que Dia os achou saborosos, promete trazer mais no próximo mês. Finalmente, à noite, o protagonista retorna à sua casa, onde as jovens esperavam para dormir todos juntos. No dia seguinte, o protagonista acorda e se envergonha ao descobrir que sofreu um acidente comum, em que os homens claramente se excitam um pouco quando estão dormindo, obviamente ao lado de garotas. Por isso, ele começa a dar explicações, e as garotas, ao ouvi-lo, se oferecem para ajudá-lo com isso, o que claramente deixa o protagonista muito desconfortável. Vários dias depois, o protagonista se encontra com Tart, que lhe mostra o saque que conseguiu durante sua viagem. Ela lhe entrega uma bolsa cheia de botões, que representa cada coração que ela quebrou com sua lança. Lug não se surpreende em nada, e conta que no campo de batalha a chamam de Valquíria Relâmpago. Mas Tart se envergonha e pede que ele não use esse nome. E o protagonista, por sua vez, nos conta que enviou Tart para ganhar experiência em combate e Maa para ganhar experiência no manuseio de informações e dinheiro. O protagonista pensa que falta pouco tempo para ele completar 2 anos naquela cidade e se lembra de como, graças ao seu negócio, ele se tornou um jovem muito bem-sucedido, convidado para todo tipo de lugares. Por isso, usando suas emulsões e chocolates, ele conseguiu fazer muitas conexões para criar uma grande rede de informações. No entanto, ele lamenta que esta vida esteja prestes a terminar. À noite, Lug pede a Ma que se encarregue de tudo relacionado ao negócio enquanto ele não estiver ali. Ma garante que cuidará do negócio e promete que Orna crescerá ainda mais. E ela confessa que esteve pensando em expandir a sede de Orna, além de Milt, já que encontrou um estabelecimento excelente em um vilarejo próximo. O protagonista, ao ver o lugar, se preocupa, pois nos conta que esteve investigando o passado de Ma e descobriu que ela era herdeira de uma famosa empresa comercial, que foi traída por sua mão direita. E por isso, ao ver o mapa que Ma lhe mostrou, descobriu que se tratava do local onde o pai dela havia aberto sua primeira loja. Lug pensa que Ma está planejando recuperar a empresa do pai e que este local seria um ótimo primeiro passo. Por isso, ele responde a Ma que ela pode fazer o que quiser, já que ele confia em suas capacidades. Ma fica muito feliz e confessa que o ama muito. E depois, eles são interrompidos por Noin, que informa a garota que todas as amigas dela já chegaram. Ma pede 1 minuto ao protagonista e avisa as amigas que entrem no local. As garotas se aproximam e ele entrega um presente ao protagonista, que se surpreende ao ver o que elas claramente estão fazendo. Elas agradecem por salvá-las e o protagonista não entende as razões delas, já que pensa que tudo foi por casualidade. Mas Ma diz que esse é o ponto de vista dele, já que elas sentem que ele as salvou de uma infelicidade insuportável. Finalmente, o protagonista compreende o que elas querem expressar e lhes agradece pelo presente, prometendo que nunca as esquecerá. Mais tarde, o protagonista mostra sua cor de cabelo natural a Mar, que fica maravilhada com a beleza. E em seguida, ele se levanta para informá-la que Lug Valor já deixou a cidade, porque agora é Lug Tuath. Lug, junto com Tart, se preparam para partir da cidade e antes disso, pede a Ma que cuide de Orna e da rede de informações. E ela propõe cuidar da base que construíram em Milt. E depois, ela entrega ao protagonista uma boneca de pano, que simboliza que elas já confiam nele. E ela confessa que até pouco tempo atrás, ela duvidava repetidamente do que ele claramente planejava para ela. No entanto, após pensar que ele só queria usá-la, agora ela sabe que ele realmente pode ajudá-la, e isso a deixa muito feliz. Por isso, ela pede que ele prometa que a visitará, assim como faz com Dia, já que senão ela ficará muito frustrada. Durante a viagem, Tart tenta dizer ao protagonista que Ma o vê como algo mais do que um amigo, e por isso ele deveria visitá-lo mais seguido. Mas o protagonista acredita que ela está errada, já que ela apenas o admira, o que é diferente de sentir algo por ele. E de repente, ele informa que percebe Maná por perto. Lug desce do veículo e se depara com monstros lobos, os quais Tart pede para usar para mostrar os resultados de seu treinamento. Tart, usando sua lança personalizada e magia, derrota facilmente os lobos, o que faz com que o protagonista a elogie por seu progresso. Após esse acontecimento, o protagonista pensa que os monstros estão se aproximando dos humanos, o que significa que o herói aparecerá muito em breve. Lug, ao chegar em casa, observa com nostalgia como tudo mudou com o tempo. Ao chegar, as pessoas do vilarejo estavam esperando-o para agradecer, pois graças a ele estão vendendo seus produtos a um preço muito bom. Finalmente, o protagonista chega em casa, onde sua mãe o recebe muito emocionada por vê-lo novamente.
E em seguida, ele se dirige ao escritório do pai, onde Cian o esperava. Cian se surpreende ao ver como seu filho agora é todo um homem e, além disso, é um adulto muito responsável com apenas 14 anos. Ele também confessa estar surpreendido com a forma como ele cumpriu sua missão, superando suas expectativas. Lug conta tudo o que fez e diz que grande parte do sucesso foi graças à sabedoria de Valor, e confessa que foi impressionante ver uma genialidade desse tamanho em ação. Seu pai responde que essa foi a razão de enviá-lo para se instruir sob a tutela de Valor, que é um comerciante insuperável. Mas ele confessa que também existe outra razão oculta, que era que ele encontrasse uma forma de viver diferente da família Tatad. Cian diz que, além de assassino, ele poderia triunfar como comerciante. E por isso, Valor o visitou outro dia. Ele conta que Valor recomendou que Lug deveria deixar de ser um assassino para se tornar um comerciante. E além disso, ele queria que o ajudassem em sua empresa para que um dia também apoiasse seu filho Bero. Mas o protagonista se recusa, já que só aprendeu a comercializar para ser um assassino melhor. E Cian insiste que ele deveria considerar, já que por mais que a família sempre fosse assassina em benefício do reino de Alban, o reino nunca os protegerá, já que outro dever dos Tatad é serem abandonados e terem seus assassinatos descobertos. Por isso, por mais que não cometam um erro, é possível que sejam descobertos, devido a algum cliente ter vazado informações. Cian confessa que criou a identidade de Lug, caso o reino um dia lhes desse as costas, e como ele poderia usá-la para viver uma vida normal. Ele pergunta novamente se ele tem certeza de viver como Lug Tatad. Lug, muito seguro de si mesmo, diz que escolhe ser um Tatad, já que assim pode proteger aqueles que são importantes para ele. E além disso, ele quer um reino pacífico, onde todos sejam felizes. Por isso, ele não quer destruir a felicidade que claramente encontrou. Lug diz que, se o reino o abandonasse, mesmo assim nunca poderiam pegá-lo, e só nesse momento ele consideraria viver como Lug. E depois, ele revela ao pai que outra coisa que não pode fazer sem ser um Tatad é estar apaixonado por Dia Vicorne, e confessa querer se casar com ela. E por isso, somente continuando a ser um nobre, poderia pedir a mão da filha de um conde. Seu pai começa a rir e se surpreende que ele queira se casar com Dia. Por isso, agora o nomeia como o assassino aristocrata. E posteriormente, ele lhe ensina seu próximo trabalho, onde deve se encarregar de eliminar um nobre que vende informações militares. E enquanto revisa a ficha de informações de seu objetivo, o protagonista promete fazer um trabalho impecável. E então, o protagonista vai ver Tart para contar que seu objetivo é o conde Asbat Benkar, que se encarrega de vender segredos militares a países vizinhos em troca de Bina, que é uma droga distribuída na cidade. Mas antes de assassiná-lo, ele pretende verificar pessoalmente se ele deve ser assassinado. Por isso, ele envia uma mensagem criptografada para Maya para que ela prepare tudo o que ele precisar para se infiltrar na mansão do conde. No dia seguinte, o protagonista acorda com a presença da mãe no quarto. Mas em seguida, Tart chega para interrompê-los e convidar o protagonista para o café da manhã. E posteriormente ao café da manhã, Ezri mostra ao protagonista fotos de jovens, das quais ela pensa em escolher a esposa. Mas o protagonista se recusa, já que não acredita ser necessário que ela atue como casamenteira. Tart, por sua vez, discute com a mãe do protagonista, pois acredita que ele ainda é jovem e, além disso, acabou de chegar à idade adulta. Mas Jami continua insistindo e pergunta se acaso ela quer ter os filhos do protagonista. A jovem, sem pensar, responde que sim, ao que a mãe do protagonista, ao ouvi-la, pensa que é uma ótima ideia, já que isso lhes pouparia os problemas da nobreza e, além disso, Tart possui maná. Mas o protagonista continua se recusando, e isso faz com que sua mãe chore porque pensa que seu filho se desviou. À noite, Lug e Tart iniciam seu caminho para a missão na cidade de Piciar, a segunda maior cidade mercantil. Ao chegarem, encontram muitos soldados feridos, e o protagonista supõe que é porque seus segredos militares estão sendo vendidos. E enquanto percorrem os corredores da cidade, uma menina se aproxima para vender geleia. Mas o protagonista percebe algo muito errado e por isso pega a mercadoria dela para jogá-la no chão. Isso faz com que os criminosos que estavam escondidos saiam para tentar atacar o protagonista. No entanto, eles são facilmente derrotados pelo protagonista e Tart, que agora estão decididos a procurar o chefe, que claramente vende drogas.
O protagonista se aproxima da menina para perguntar se ela sabe o que faz, e ela conta que se não o fizer, a mãe dela passará muito mal. E depois, ela os leva para casa, onde nosso protagonista descobre que a mãe da pequena é viciada em vicina. Lug, ao ver o estado enlouquecido da mulher, decide intervir e, após usar sua magia, conta a Tart que ela não precisa mais de drogas, mas sua dependência psicológica dependerá dela. E depois, eles, claramente, partem. Durante o pôr do sol, o protagonista e Tart retornam para casa, onde encontram um carregamento de cosméticos que acabou de chegar. Por isso, eles decidem levá-lo para um lugar mais privado e observar Ma trabalhando muito rápido. Assim, eles confirmam que o Conde Eshba é o chefe da venda de drogas. Eshba suborna os nobres de alto escalão para espalhar sua droga dentro de seu território e nas regiões de outros senhores. E devido aos subornos, Lug acredita que assim ele evita o castigo da família real, e por isso é um trabalho para os Tatas. Um novo dia começa e vemos que o protagonista se encontrou com Ma, que está feliz em vê-lo 10 dias após o abandono de Milt. Durante a viagem para visitar o conde, a jovem pergunta ao protagonista se seu relacionamento com Tart teve progressos. Ele responde que não, e que por isso Ma pensa que isso é um problema, já que perto de sua casa ele não tem bordéis para desabafar como fazia em Milt. Por isso, ela sugere que ele pare de evitar ter sentimentos por elas, já que agora que cresceram, elas não o veem como um irmão mais velho. E como ele tem o homem mais maravilhoso do mundo ao lado dela, ela confessa que ambas estão apaixonadas e por isso ele não deve ignorá-las. Lug, ao ouvir, promete tentar mudar a maneira como ele as admira e confessa que devido a Dia não acredita ser correspondido em seu amor. Mas Ma diz que, por ser um nobre, ele pode ter uma ou duas amantes além de sua esposa, o que surpreende o protagonista, já que agora ele sabe que, além de Dia, tem mais duas garotas apaixonadas por ele. Finalmente, eles chegam ao território do conde, onde Ma conta ao protagonista que eles se dedicam à agricultura, mas como recebem rendimentos de fora da agricultura, agora podem ver que existem riquezas no território. E depois, eles se aproximam da casa do conde com a desculpa de mostrar o novo produto de Orna à esposa. A mulher fica fascinada ao provar o produto e pergunta por que eles queriam que ela fosse a primeira a prová-lo. Lug diz que é devido à capacidade comercial que o conde Berkhart possui, e como é sua esposa, ela se tornou a pessoa mais indicada. Ela confessa estar feliz que os negócios do marido estejam indo tão bem, já que até pouco tempo atrás eles eram nobres pobres. E depois, eles são interrompidos por Asbat, que se apresenta amigavelmente ao protagonista e Tart. Asbat pede que eles se sintam em casa e informa que esta noite virá gente para uma festa pela presença de Lug Valor. Por isso, durante a noite, o protagonista fala de negócios com Asbat, que garante que a empresa Valor não deve se preocupar. A cena muda e vários dias se passaram, e o protagonista nos conta que, segundo a esposa de Asbat, ele vai adorar sair para ver a lua. Por isso, Lug quer aproveitar este momento para assassinar o conde, que está coberto por maná. E é por isso que ele deve usar uma arma de maior calibre, utilizando balas de cobre de tungstênio. E como ele decidiu que o conde deve morrer, em seguida ele lhe atira na cabeça, causando a morte imediata do conde. No entanto, ele se aflige ao ver a esposa do conde chorar a morte dele. Por isso, Tart se aproxima para consolá-lo. E depois, enquanto ele se vai, o protagonista nos confessa que não se arrepende do assassinato, embora nunca o esqueça. A cena muda e vemos o protagonista junto com Tart felizes navegando sobre o mar, onde vem terra firme para voltar para casa. Tart confessa que foi legal viver em uma ilha deserta. E depois, eles veem Ma, que lhes faz sinais de terra firme. Ao chegar com Ma, ela pergunta a eles como foi na ilha deserta. O protagonista agradece por ela ter encontrado o lugar perfeito para praticar magia. Mas agora, Lug quer saber se aconteceu algo enquanto eles não estavam. Ma conta que tem boas e más notícias. Como uma boa notícia, ela informa que encontrou o tesouro divino que ele pediu para investigar. Tart não entende a que ela se refere com tesouro divino, e por isso, o protagonista conta que são ferramentas com grandes poderes. Essas
Essas ferramentas existem desde a antiguidade e são indestrutíveis e impossíveis de replicar. Ma informa que encontrou a lança mágica de Gaebolg, então está negociando para poder comprá-la, já que pertence a um homem chamado Setanta Magnus, também conhecido como o Cão de Kulan. A jovem confessa ao protagonista que acha muito possível que se trate do herói, mas mesmo assim promete conseguir a lança, não importa que as negociações não vão como ela quer. E agora ela conta a má notícia, que é que o reino vizinho de Soywell se encontra em uma guerra civil, e devido a isso, até a casa de Dia se juntou ao exército do reino, o que é um problema, já que ao lado dos rebeldes há um soldado perigoso chamado Setanta Magnus. Na cena seguinte, vemos que o protagonista foi visitar Dia, que se surpreende ao vê-lo antes do combinado. O protagonista pede desculpas por não trazer chocolates e, muito preocupado, pergunta se ela está bem, já que estavam em guerra. Mas ela ri e conta que a guerra está muito longe de onde eles vivem. E embora a casa dela também participe, tem muitos magos prestigiados para enviar, então ele não deve se preocupar. Lug, sem se acalmar, conta que o exército rebelde tem um homem com um tesouro divino, que ele acredita ser o herói. Por isso, ele pensa que, se isso se confirmar, a força humana não será suficiente para derrotá-lo. E por isso, ele propõe que, usando suas influências como Lug Valor, ele pode fazer com que ela e sua família possam fugir para um reino seguro. Mas Dia responde que, se ele continuar propondo essas coisas, ela vai se zangar, já que sabe bem o que acontece no reino e é seu dever protegê-lo, assim como sua gente, que claramente não pensam em fugir. E depois, Dia pergunta ao protagonista como ele muda a cor do cabelo, e ele propõe que eles vão passear pela cidade. O protagonista não acredita que seja um momento mais adequado para um passeio pela cidade, mas devido à insistência de Dia, ele acaba aceitando. Depois, vemos ambos com o cabelo de outra cor pela cidade. Dia diz ao protagonista que está com fome e por isso o protagonista começa a nomear os possíveis lugares onde podem ir comer. Mas antes, um homem chama a atenção dela, o que faz com que ela tenha que confessar à nossa garota Dia que pode perceber a sede de sangue dos soldados. Ao olhar ao redor, ela conta que esta cidade está cheia de guerreiros habilidosos. E ela conta que no reino existe um recrutamento de homens, já que não pode protegê-los o tempo todo. E que, graças ao recrutamento, pode se virar em caso de guerra. E de repente, Dia vê um lugar que a atrai muito e, ao entrar, pede ao protagonista que ganhe um bicho de pelúcia para ela. No entanto, para isso, Lug deve atirar com um arco. Por isso, Dia exige que ele o faça sem usar poderes ou habilidades. E como o protagonista não consegue desativar suas habilidades, ele propõe a Dia que ela seja suas mãos para atirar. E após várias tentativas em que Dia segue as instruções do protagonista, ela consegue acertar o ursinho de pelúcia que tanto desejava. Finalmente, ao sair do local, Dia diz ao protagonista que quer comer lasanha. E por essa razão, Lug decide levá-la a um lugar especial, mas também confessa a Lug que a lasanha teria um sabor melhor se fosse preparado por ele. Lug, ao ouvi-la, promete que cozinhará lasanha da próxima vez que ela visitar Tuath. A cena muda e os jovens caminham juntos muito felizes, pensando que é a primeira vez que saem assim. Mas de repente, um menino chama a atenção de Dia, o qual, graças ao protagonista, ela descobre que está perdido e que está procurando a mãe. Dia usa sua magia e consegue localizar a mãe do menino, chamado Rico. Mais tarde, Dia, como recompensa por ser bom, leva Lug às termas de Vicorne. Mas ao chegar, o protagonista percebe que as termas são um banho misto e fica nervoso ao ver Dia nua, claramente porque seu corpo vai reagir. No entanto, ao entrar na água, Lug pensa que, mais do que uma água termal, parece uma piscina. Durante a estadia deles nas águas termais, eles falam sobre seu amor por seus respectivos reinos. E Dia confessa que não quer ir embora, já que espera que seu pai retorne da batalha para lhe dar um caloroso abraço. Finalmente, os jovens se aproximam e se dão seu primeiro beijo submersos na água termal. E na cena seguinte, o protagonista se prepara para voltar para casa e promete voltar muito em breve. Mas ela diz que eles não podem se ver novamente até que as coisas se acalmem e informa que em breve avisará quando vai voltar. Dia, depois de ver que o protagonista partiu, ordena a seu pessoal que pare de fingir que está tudo bem. E enquanto chora, ela se despede do protagonista.
Lug e Tart retornam para casa, onde encontram seu pai atendendo um homem que lhe encarregou um trabalho. Cian indica que precisa que seja ele quem se encarregue, já que o alvo é a filha do Conde Vicorne. Por isso, ele deve assassinar Dia Vicorne. Lug fica visivelmente afetado e, por isso, seu pai diz que ele pode recusar o encargo. Mas o protagonista, em vez de recusar, quer informações sobre por que eles vão interferir em assuntos externos com países vizinhos. Cian conta que existem sentimentos pessoais nesse caso, já que na guerra o exército Vicorne lutou pelo reino. No entanto, eles foram derrotados e isso implica que fiquem em dívida com o reino. Lug diz que os Vicorne já saldaram a dívida e seu pai diz que isso é verdade, mas o reino fixou o olhar em Dia, já que ela tem uma magia muito poderosa e todos os nobres sem escrúpulos querem tê-la. Por isso, o Conde Vicorne sabe disso e planeja aceder às suas demandas, pois assim evitará que sangue seja derramado. Além disso, Dia também acedeu. Mas Cian diz que existe um problema e é que os vassalos não querem entregar Dia e até assassinaram emissários que os procuravam. Além disso, eles formaram um exército para se proteger dentro do castelo, onde protegem o Conde e Dia. E devido a isso, o reino acusou o Conde de instigar uma guerra civil e por isso enviaram um exército para travar uma batalha no castelo. Lug, ao ouvir tudo, pergunta quem é o cliente que quer assassinar Dia. Seu pai responde que o cliente é o Conde, que sabe que assassiná-la seria apenas uma fachada, já que por mais que ganhe a batalha, o reino enviaria reforços porque eles se rebelaram e já não podem escapar da morte. E agora, o protagonista entende o plano do Conde, que quer fingir a morte da filha para poder escapar. Cian conta ao protagonista que o emissário ferido saiu do assassinado de Vicorne há 3 dias, e o combate já havia começado, então o único que pode salvar Dia é ele, devido à sua quantidade de mana. Lug pensa que não há nada que justifique esse encargo, com o qual ele poderia prejudicar o reino de Alban. Mas como ele não quer ser usado como ferramenta novamente, ele decide aceitar o encargo para julgar por si mesmo o que está acontecendo. E depois ele explica suas motivações ao pai e diz que, em primeiro lugar, deve a Dia por ensiná-lo a usar magia. Em segundo lugar, confessa estar apaixonado por ela. E por último, prometeu ir em sua ajuda quando precisasse. Cian o observa orgulhoso e confessa que apenas uma vez na vida ele quebrou seus princípios, prejudicando o reino, e foi por sua esposa Ezri. Ele conta que a mãe dele é descendente dos Vicorne, então Dia é sua prima. E depois de dizer que eles são parecidos entre si, ele o anima a cumprir a missão. Mais tarde, o protagonista se prepara para ir e Tart se oferece para acompanhá-lo. Mas Lug se recusa, já que seu objetivo está muito longe. E ela insiste, propondo levá-lo no meio do caminho, assim ele reserva sua mana. O protagonista aceita a proposta dela, e em seguida o vemos avançar rapidamente para chegar a Vicorne. Tart dá o máximo de si enquanto pensa no que o protagonista fez por ela e como ele lhe deu um motivo para viver. Finalmente, começa a chover e o protagonista pede a Tart que pare de usar sua mana, porque ela está chegando ao seu limite. Mas ela o ignora e começa a ir mais rápido, pois pensa que seu dever é se tornar a melhor ferramenta que Lug possa ter. E depois, vemos Tart chegar ao seu limite e ela começa a chorar pedindo desculpas. Mas o protagonista agradece pelo que ela fez, já que ele nunca avançou tanta distância em tão pouco tempo. E depois, após prometer voltar com Dia, ele pede que ela retorne para casa. E ele continua seu caminho. E agora, Lug se posiciona no alto de uma montanha, de onde pode observar a quantidade de inimigos que cercam o castelo. O protagonista, ao analisar os exércitos, descobre que os inimigos têm maior quantidade de homens e magos. Por isso, ele fica surpreendido que os Vicorne consigam resistir por tanto tempo com essa diferença de números. E ao pensar por um momento, ele descobre quais são as verdadeiras intenções dessa guerra. O protagonista sabe que para vencer, ele deve resgatar Dia, fingindo a morte dela. Por isso, utilizando sua arma, ele nos conta que matará todo aquele que tentar arrebatá-la. Lug atira sua arma contra os magos que são comandantes, e isso faz com que o exército se ponha na defensiva automaticamente.
Por isso, o protagonista pensa que eles conhecem as armas de fogo, e por isso ele acredita saber como os Vicorni resistiram por 3 dias. É porque eles podem aproveitar seus magos, e Dia lhes dá cobertura com seus disparos. O protagonista usa magia de vento para ouvir o que os soldados do exército falam. E assim, ele descobre que eles estão muito confusos. E devido a isso, Lug pensa que encontrou seu momento para atacar, enquanto eles recuam. Por isso, utilizando as pedras de fio, ele começa a disparar projéteis de grande alcance com seu arco. Finalmente, após causar alvoroço entre os soldados, o protagonista consegue localizar Dia. Por essa razão, ele decide usar sua magia para encontrar uma rota até ela que não tenha tanta gente, já que para fingir a morte de Dia, ele deve enganar a todos, incluindo os servos. Por isso, ele também não pode ser visto dentro do castelo. Na cena seguinte, Lug consegue chegar até Dia, que ao vê-lo fica muito feliz e até chora de emoção. O Conde Vicorni, ao ver a situação, ri e confessa que pensava que a filha dele era alheia ao romance. E depois ele se apresenta ao protagonista como Diarmuid Vicorni. Por isso, o protagonista responde que veio como parte de seu chamado. Diarmuid diz que pediu aos vassalos que fugissem, e mesmo assim pensa que eles não o obedeceram. Lug o olha atentamente e pergunta o que ele fará depois que ele levar sua filha. E Diarmuid responde que tentará focar a atenção inimiga em si mesmo e depois desaparecerá quando seus homens tiverem fugido, para que assim ele comece a pensar no contra-ataque com o qual devolverá o reino aos seus legítimos donos. Por isso, agora o protagonista se propõe a incendiar todo o quarto em que se encontram, para poder dizer que Dia se suicidou. O protagonista coloca na parede o corpo de um soldado morto para ajudar a fingir a morte de Dia. E depois ele indica a Dia as palavras que ela deve gritar pela janela para que soe convincente. No entanto, quando Dia se dispõe a gritar, o protagonista pressente que há um perigo iminente. E de repente, ele começa a ter lembranças de quando foi traído em sua antiga vida. Na cena seguinte, vemos como Setanta Magnus atira sua lança mágica Gaibolg, com a qual ele pretende matar Dia. Enquanto Gaibolg avança, ele deixa ataques que destroem o exército dos Vicorni. Por isso, Lug reage rapidamente e tira Dia da janela para lançar um ataque com o qual possam se defender. No entanto, o tesouro divino é mais poderoso e consegue impactar diretamente o quarto onde o protagonista estava. O lugar ficou arrasado e mesmo assim o protagonista conseguiu proteger Dia. Por isso, depois, eles veem a lança retornar ao seu dono. O protagonista usa seus olhos para descobrir que quem a lançou possui muitíssimo mana e por isso prepara seu canhão. Após disparar, Lug observa a grande explosão que causou com sua arma mais potente. Diarmuid e Dia ficam surpreendidos com o poderoso ataque que o protagonista lançou e pensam que com aquele disparo bastou para acabar com o inimigo. No entanto, eles se surpreendem ao verem que o cavaleiro inimigo conseguiu resistir ao ataque do protagonista. Depois, ao ver seu inimigo se deleitar ao sentir a dor, ele percebe que ele possui a habilidade Frenesi de classe S, e devido a isso, somado à sua ira, ele consegue aumentar suas aptidões físicas e mágicas. Por isso, o protagonista informa a seus acompanhantes que não acredita que outro disparo vá machucar seu inimigo. Diarmuid, ao ver o que acontece, pede a Lug que leve Dia, já que com o inimigo que tem pela frente, não poderão fingir a morte da filha. Ele revela que conhece seu inimigo, pois ele foi o responsável por acabar com a guerra civil sozinho. E foi porque a família real se rendeu quando viu que não era possível detê-lo. E depois, Setanta Magnus grita para perguntar se eles querem que ele os mate um por um, ou se o protagonista prefere um duelo de cavaleiros, no qual, se ele vencer, promete retirar as tropas e evitar que retornem a Vicorni. Enquanto o protagonista pensa no que seus olhos veem, seu inimigo se apresenta a ele e diz que ele tem tempo para criar coragem. E por sua parte, Setanta Magnus continua incitando o protagonista para que ele tenha um duelo de cavaleiros com ele. Lug, ao ver que seu inimigo tem na mira, pensa que não pode recusar a oferta dele, já que ele não o deixará escapar. E confessa a Dia que não conseguiria derrotá-lo em um duelo, e até pensa que só durará 10 segundos. Dia e seu pai se preocupam ao ouvir, pois pensam que não devem se bater em um duelo que não podem vencer. Por isso, ela se oferece para lutar ao lado dele.
No entanto, o protagonista se recusa e diz que não é nem um herói nem um cavaleiro, já que só se considera um assassino e por isso a única coisa que sabe fazer é assassinar, que é o que pretende fazer com seu inimigo. E em seguida, Lug pede ao conde que o acompanhe, pois ele deve estar presente se tudo for resolvido com um duelo. Lug, ao ver seu inimigo, pensa que, se realmente se tratar do herói, matá-lo lhe causará muitos problemas. E posteriormente, ele o observa se aproximar junto com o conde até aceitar claramente o duelo deles. Lug pensa em ganhar tempo até conseguir que seu plano tenha sucesso, e por isso começa a se apresentar. Setanta Magnus o escuta atentamente e lhe agradece por fazê-lo conhecer o sabor de seu próprio sangue. Por isso, o protagonista continua deixando claros os termos do duelo e confessa estar preocupado porque, se o matar, não pode cumprir parte do acordo. Por isso, seu inimigo, emocionado com suas palavras, decide chamar um soldado, a quem exige que mantenham sua promessa se ele morrer. Lug continua tentando ganhar tempo, e enquanto isso, descobrimos que a deusa está observando tudo o que está acontecendo. E depois, Lug se prepara para o combate, levando em conta que faltam 44 segundos para concretizar seu ataque. Setanta Magnus, ao ouvir isso, começa a ficar impaciente, já que está ansioso para começar. No entanto, quando estavam prestes a começar, o projétil do protagonista, que ele claramente lançou escondido, cai sobre Setanta Magnus. E de repente, retrocedemos no tempo, enquanto o protagonista nos conta que a arma especial que ele usou foi desenvolvida por um país de sua vida anterior e a chamaram de Barras de Deus, já que ao lançar um metal da órbita do planeta, consegue-se uma potência similar a uma arma nuclear. Mas em sua antiga vida não pôde ser implementada, e aqui todas as complicações são resolvidas graças à sua magia. Lug nos revela como funciona o projétil e como, graças a Dia, que resolveu um feitiço para converter a gravidade, agora ele pode usá-lo. Além disso, seu treinamento na ilha deserta que Ma encontrou permitiu que ele pudesse mirar corretamente em seus objetivos. E depois, o protagonista pensa que este duelo acabou assim que ele lançou aquela lança de tungstênio para a órbita do planeta. E posteriormente, retornamos ao presente, onde uma grande explosão ocorre e até mesmo causou muito dano ao protagonista. Lug observa o campo de batalha e sorri ao ver que usou o feitiço que criou para vencer o herói Gangir. E mais tarde, vemos Dia chorando, tentando acordar o protagonista, que havia desmaiado. Ela se apressa ao vê-lo bem e confessa que, vendo o campo de batalha, a entristece que tudo tenha terminado assim. Mas graças ao ataque dele, eles evitaram que muitas coisas ainda mais tristes acontecessem. Dia pergunta por que ele arriscou a vida por ela sem obter nenhum benefício para sua família. E o protagonista responde que está cumprindo sua promessa e que, além disso, fez tudo isso para saldar sua dívida. Dia fica feliz ao pensar em poder retribuir favores para sempre. Mas o protagonista interrompe e diz que agora eles não podem fingir a morte dela, já que claramente não sobraram inimigos. E ao sorrir para ela por surpresa, ele lhe dá um beijo, deixando Dia muito surpresa. Na cena seguinte, vemos como o protagonista voltou para casa com Dia, e como Diarmuid também conseguiu escapar. Finalmente, vemos que as pessoas ao redor de Lug realizaram seus sonhos e estão muito felizes. E assim termina o anime. E se você chegou até esta parte do vídeo, comente a palavra secreta guerra, pois assim eu darei um coração, já que você é uma das poucas pessoas que chega até esta parte do vídeo. E também não se esqueça de deixar seu like e quebrar o botão de inscrever e ativar o sininho, que é super importante. Então, dito isso, lembrem-se que podem me comentar qual anime querem que eu resuma para o próximo vídeo, já que eu sempre leio todos. E sem mais o que dizer, Rebobina se despede.